Quero saudar a todos que possam ver e ouvir essa mensagem que eu estou compartilhando. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estou compartilhando aqui uma mensagem com a minha fé natural. No meu espírito, no espírito do homem, já com certeza recebendo a fé da cruz, a fé de Cristo. No meu espírito, espírito do homem, eu invoco o espírito de Cristo, o espírito da cruz, que é a fé que vence o mundo, é a verdadeira luz. Assim, invoco essa fé, a fé dom, a fé dada por Deus, por meio da palavra. Essa fé é sinônimo de palavra, de verbo, de verdade, de conhecimento, de sabedoria, de entendimento de Deus. É assim que o nosso Deus se agrada, que o adoremos nessa fé. A efusão, a fé da cruz, já é misturada com a fé natural, o espírito da cruz misturado com o espírito do homem. Quando o homem ouve a palavra, e esse dom vem de Deus, porque a palavra diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Essa fé é Cristo. Nessa fé, eu saúdo a todos que possam ouvir as palavras, essa mensagem, com a graça e a paz do nosso Deus. Nessa fé, eu trago uma mensagem com um hino que é um louvor. E eu não sei cantar, mas mesmo que eu recitasse, é uma mensagem. Mas eu vou tentar dar voz a esse louvor, esse hino. Só em Jesus queres tu descansar, dá teu fardo a Jesus, paz e socorro não podes achar, dá teu fardo a Jesus, dá teu fardo a Jesus, as trevas fará em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo, oh, dá teu fardo a Jesus, paz redentora tua alma terá, dá teu fardo a Jesus, e de quietude te libertará, dá teu fardo a Jesus, dá teu fardo a Jesus, as trevas fará em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo, oh, dá teu fardo a Jesus, das grandes lutas não queira fugir, dá teu fardo a Jesus, se santo gozo não podes fruir, dá teu fardo a Jesus, dá teu fardo a Jesus, as trevas fará em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo, oh, dá teu fardo a Jesus. Males e assaltas ao humil pecador, dá teu fardo a Jesus.
vai já cansado de pena e de dor, dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus, as trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo, oh, dá teu fardo a Jesus. Cristo virá dissipar teu temor, dá teu fardo a Jesus. Pois é o seu santo, dá sempre vigor, dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus, as trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo, oh, dá teu fardo a Jesus. Amém. É esse o dom natural que está no homem, o espírito que está no homem. O homem expressa no seu falar, no seu agir, a fé natural que o homem nasce com ela e luta pela sobrevivência enquanto tem fôlego de vida aqui na Terra. E sempre o homem, desde a origem, foi desobediente. E Deus, no princípio, conduzia o homem, interagia com o homem sempre. E a palavra mostra o primeiro Adão interagia com Deus, interagia com ele todos os dias. Houve então um momento que o homem ele passou a se alimentar de um espírito contrário e não agradou a Deus. Deus tirou, ele saiu da presença de Deus naturalmente, começou a se alimentar de um espírito errado, do espírito do erro. E é interessante que o exemplo que Deus dá, Deus mostra a mulher que ela recebeu a visita da serpente, a serpente no sentido figurado. Ela recebeu a visita de alguém com muita astúcia, que não podia corromper o homem, certamente, e com muita astúcia esse alguém corrompeu a mulher, dizendo para a mulher, questionando o que Deus disse para a mulher, colocando dúvidas na cabeça da mulher, até chamando Deus de mentiroso, porque essa alma, essa vida que falou, esse espírito que falou com a mulher, questionou quando disse, foi assim que Deus te disse, que se tu comer, tu morrerás. Certamente que não morrerás. Quando esse espírito falou assim para a mulher recebeu, então ela alimentou-se de um espírito errado. E certamente o Adão, primeiro Adão, ele recebeu esse espírito também. Como Deus, ele chama sempre o cabeça, é a ordem de Deus, então ele chamou Adão, Adão sentiu o erro dele, o pecado, a transgressão dele, e estava escondido. Todos sabem disso, muitos distorcem porque trazem para o mundo material, mas não foi. A árvore da árvore do bem e do mal é espiritual, é na mente e no coração do entendimento que entra. Foi assim que entrou o mal na mente, no coração. E como Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus fez o homem um Deus. Deus simplesmente tirou o homem da presença dele. E é interessante compreender isso, porque quando nós entendemos que na cruz Deus derramou do Espírito dele no homem, um dia, interagindo com o homem, Deus disse,
não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque o homem também é carne. E no tempo de Deus, Deus disse isso. E no tempo de Deus, Deus mesmo revestiu-se de carne do homem por amor à palavra dele, foi para a cruz, e ali ele derramou do espírito dele, da graça dele, no coração do entendimento do homem, purificando a mente, o coração do homem, limpando com a palavra dele. E ele deu isso de graça para todos os homens. Convém que o homem busque. E não há outro caminho, senão por meio do que está escrito. Eu vou ler aqui de 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 14. É o capítulo 14, eu estou com 11 minutos de gravação. Capítulo 14 diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. É interessante entender isso, porque eu congreguei durante muito tempo em muitas congregações, e muitos fazem confusão. E quando fazem confusão na mente das pessoas, Deus não está, porque Deus não leva confusão na mente de ninguém. Porque está bem claro, quando diz seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, no entendimento, com a sabedoria de Cristo, com o amor, a caridade, mas principalmente o de profetizar. Profetizar é falar é o que eu estou fazendo aqui, falar, dar testemunho de Jesus Cristo na palavra dele. E tem um mistério aqui nesse versículo 2, que o mundo distorce, o mundo que se diz evangélico distorce. Quando distorce, não traz entendimento de Deus para ninguém. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Mas está bem claro que quem está falando essas balabachuras e essas línguas enroladas, está bem claro, ele não está falando para os homens, não está falando para aquelas almas, o espírito dos homens que estão ali congregando. Pode estar falando com Deus, bem que pode estar falando com Deus. A pessoa, o indivíduo, está falando com Deus, mas não está falando para os homens. Está bem claro, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, está falando com Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Vem depois, como diz o 3 aqui, mas o que profetiza fala aos homens, traz a revelação de Deus para a mente dos homens, para edificação e exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É interessante. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. É interessante. O grande erro que cometem é quando dizem, como já me disseram, Deus está bradando ali. Não é Deus que está falando com ninguém.
palavra está dizendo, essa pessoa que está falando em língua estranha está falando com Deus. Está falando com Deus, mas não serve para edificação da igreja, a não ser que essa pessoa traduza o que ela está dizendo a Deus. Não é o que Deus está dizendo a ela. Que Deus não fala em língua estranha. Isso aí está bem evidente aqui, bem claro. Então, eu estou feliz porque eu saí do meio dessa confusão. E o que eu estou lendo aqui é o que o Espírito de Cristo falou no Espírito de Paulo, e Paulo escreveu para nós. Mas que seja, porque como não foi Paulo que escreveu pela vontade dele, não foi pela vontade do homem, Paulo. Paulo escreveu pelo Espírito de Cristo, para nós também, porque nós também possamos receber pelo Espírito de Cristo. É interessante entender isso. Na ordem, o apóstolo Paulo, ele mostra que se ele mesmo não falar, ele mostra aqui, mas se eu ignorar o sentido da palavra, o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. No 10 diz assim, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Quantas barbaridades eu vi dentro dessas congregações. Esses dias eu estava lendo um texto e mostra claramente que foi traduzido com uma tradução tendenciosa. E muitas traduções da Bíblia são traduções tendenciosas. E é interessante que nós entendamos que eu entendo claramente que falsificar as escrituras pode falsificar, mas falsificar Deus ninguém falsifica. Até que alguns querem ser deuses e dominar as massas com seu domínio próprio, com seu braço, com seu espírito, mesclando, misturando as escrituras com filosofias, com todo tipo de sociologia, de psicologia, e trazendo fermento, trazendo uma palavra fermentada para a mente das pessoas, até que aos homens, para a sabedoria dos homens, pode servir, mas para Deus não serve nada. Exclui o Espírito de Cristo. É interessante que possamos entender o que Deus diz, porque o que mais o nosso Deus quer é que o homem entenda Ele. Um dia Ele disse, por meio do profeta Isaías está escrito, o boi conhece o possuidor, o jumento conhece o caminho da manjedoura do seu dono, mas meu povo não tem conhecimento. É interessante a ordem, conhecimento de Deus, conhecer Deus para entender. Meu povo não tem conhecimento, meu povo não me entende. Muitos versículos são distorcidos, não trazem entendimento nenhum. Muitos são dados como jargões. Está em Jeremias, se eu não me engano, Jeremias 7, diz assim, Jeremias 7, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne a sua força. É o poder natural do homem, é o homem voltado para si próprio, o egocentrista, individualista. Mas muitos traduzem, dizem assim, interpretam errado, entendem errado, maldito o homem que confia no outro. Mas não é maldito o homem que confia em si próprio.
e não procuram entender, conhecer as coisas de Deus. Vários versículos são pregados como jargões. Um que é muito pregado é João 8, 32. João 8, 32. Conhecereis a verdade os libertará. Mas quantos religiosos pregam assim? Mas não é assim. Porque dentro do contexto, o 31 mostra claramente que essa verdade, ela vem de Deus. É a palavra de Deus. Quando diz assim, o 31, versículo 31 de João 8, 31. E Jesus disse aos judeus que se convertiam, que seguiam a ele: se permaneceres na minha palavra, nos meus ensinamentos, se permaneceres na minha doutrina, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Libertar de quê? Libertar daquela confusão religiosa que estava acontecendo, porque quando ele veio para libertar, tirar aquele povo daquela confusão, aquele povo estava debaixo do domínio dos homens, com a conivência dos sacerdotes, que estavam usando as escrituras, a lei mosaica, para enclausular as almas debaixo do domínio dos homens. A igreja estava, a congregação, o povo de Israel estava preso debaixo do domínio dos homens. E não foi para isso que Deus deu a palavra. Deus deu a palavra para o povo ser como cabeça, não como cauda. E os sumos sacerdotes estavam colocando o povo como cauda. E ele veio libertar. E libertou definitivamente, tirou toda a ordenança, todo o mandamento, todo o estatuto, toda a lei, e estabeleceu a graça, que muitos não entendem, muitos não sabem a diferença do que é a circuncisão, o que é a incircuncisão, o que é graça. Se dizem evangélicos, mas não procuram entender. Não tem entendimento. Não tem entendimento. Porque a graça é antônimo da lei. É salvação sem merecimento. Na lei era salvação por obras meritórias. E ele veio, tirou, a palavra diz que ele veio nascido de mulher, debaixo da lei, para cumprir a lei. Ele cumpriu, cravou na cruz e trouxe o Evangelho. Aí está, boas novas. Salvação pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Eu vou encerrar aqui porque está com 20 minutos e não pode demorar muito, que o celularzinho velho aqui não aguenta não. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, a Deus, ao nosso Deus, e pela fé dele dada na cruz, na pessoa daquele que veio como o Filho do Homem que desceu do céu. No céu não tinha Filho do Homem, mas ele veio, ele mesmo, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, desceu do céu, se fez o Filho do Homem no ventre da mulher, e foi anunciado pelo anjo, e será que o que de te nascer também será chamado Filho de Deus. Tinha duas naturezas, assim como eu tenho duas naturezas, carnal e espiritual. E qualquer homem na face da terra que ouvir as palavras, que procurar entender, querer entendimento, esse mesmo Deus que se revestiu de carne, trazendo o Espírito dele, ele próprio é o Espírito, Deus Espírito, vestido de carne do homem, ele foi crucificado porque ele contrariou os religiosos da época. Contrariou os religiosos da época. Ele trouxe uma doutrina que ele mesmo pregou, que é a graça, o Evangelho, as boas novas. Estava nele, mas poucos a receberam. Aqueles que ouviam, que aprenderam, receberam. E já alcançaram a salvação na mente, a libertação. Por isso que ele disse, se permaneceres em meus ensinamentos, conhecereis a verdade de Deus, a verdade dele. E amém, que todos possamos crescer nessa graça e nesse conhecimento que é infinito, a graça é infinita, conhecimento infinito, eterno, porque é Espírito, as minhas palavras são Espírito e vida. Espírito é eterno, é eternidade. E amém. Seja assim para a glória do nosso Deus. Amém.